vlog, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é mais um vlog de rotina do estágio, porque sim, vamos ter vlog de rotina praticamente toda semana. Eu vou tentar estar gravando sempre pra vocês, porque eu sei que vocês gostam e eu também amo gravar. Bom, então hoje é segunda-feira, agora já são umas 6h30 da tarde. Eu já fui pro estágio, como vocês viram aí, e voltei. E hoje no estágio eu tava lá sozinha, então foi bem tranquilo. Eu fiz algumas coisas no sistema, cadastrei, né, algumas informações no sistema. E foi basicamente isso que eu fiz hoje. Eu fiquei mais focando na minha pesquisa porque não teve tanta demanda lá da própria defensoria. Então eu já terminei a minha pesquisa de escrever, agora eu vou mandar pra minha orientadora corrigir, enfim, outras coisas. Mas eu já consegui adiantar muito a minha pesquisa, o que, gente, isso é ótimo, ótimo, ótimo. E essa semana começam as minhas aulas, né? Então provavelmente vai ficar um pouquinho mais corrida. Eu vou estar com uma cara mais cansada ainda do que dos outros vlogs. Então relevem se eu ficar bocejando, se eu falar umas coisas nada a ver, porque isso daí também é super normal de acontecer. Mas é isso. Hoje, segunda-feira, foi um dia bem tranquilo. Mas amanhã geralmente é um dia bem corrido, porque a triagem tem bastante atendimento e possa ser que chegue um atendimento por cá. Então bora pra terça-feira. E aí, vlog, hoje é terça-feira, já tá tarde, eu fui lá pra defensoria de manhã. Gente, eu não sei o que acontece hoje, eu estou morrendo de sono. Tipo, muito sono mesmo. Lá na defensoria eu tava com muito sono e eu cheguei em casa, comi e vou dormir um pouco, porque hoje tem aula, mesmo sendo aula online, né, tem aula e aí eu tenho que estar acordada, porque tá contando presença já e tudo mais, então eu vou dar uma descansada um pouquinho, porque senão não tem como aguentar até a noite acordada. E agora tá chovendo, eu vou aproveitar que tá chovendo e dar uma descansadinha. E hoje na defensoria foi tudo bem tranquilo, eu não fiz nada demais, fiz só algumas coisas no sistema. E foi basicamente isso, hoje não teve muita coisa não, mas acredito que a partir da semana que vem a gente já vai começar a iniciar o estudo social, fazer entrevista, né, agendar a entrevista. Enfim, coisa que eu falei de outro vlog sobre mulheres vítimas de violência, e aí a gente vai começar já a movimentar essa questão, então acho que a partir da semana que vem já vai ficar um pouquinho corrido. Mas hoje ainda é terça-feira, né, então vamos com calma, vamos respirar, e agora eu vou dormir que eu tô assim, cansada. Bom dia, Pérola. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira, dia 18, pós-feriado. E eu acabei de acordar pra ir pro estágio à tarde. Então agora são
10h20, eu vou sair de casa meio-dia. E eu não tenho nada arrumado. Bagunçada aqui, minha roupa eu nem separei ontem. Gente, eu só cheguei em casa e dormi. Então eu vou separar aqui, senão eu vou me atrasar, porque eu tô hoje devagar, quase parando. Hoje é segunda-feira e eu tô aqui no estágio, na defensoria. E aí eu tô aqui de boa, sem fazer nada no momento. Então eu peguei o texto da aula de planejamento social e eu vou lendo aqui enquanto eu tenho tempo. E aí, enquanto eu não tô fazendo nada, eu vou ficar lendo aqui o texto, porque são 38 páginas. E aí, como eu não tô com meu caderno aqui, eu fiz um documento no Word pra escrever minhas anotações e depois eu passo pro caderno. E aí, pessoal, faz um tempo que eu não gravo o estágio, né? Na verdade, ontem eu fui pro estágio, mas acabei não gravando. Então eu vou estar contando pra vocês aqui o que tá acontecendo. Bom, ontem, quinta-feira, eu fui pro estágio e eu tava mais de boa lá. Porque o que acontece? Quando a assistente social ela não está lá, eu não tenho tantas tarefas, tantas demandas, até porque a maioria das coisas quem tem que resolver é ela, sabe? Então, quando eu tô assim de longe, eu acabo mais auxiliando mesmo. E aí, quando ela não tá lá, eu só faço algumas tarefas, com exceção de a partir de semana que vem que vai ficar mais corrida e vocês vão entender o porquê. Eu fiquei bem de boa essa semana, como vocês puderam ver. Eu até ia deixar de postar esse vídeo porque eu acho que tava muito calmaria, sabe? Não tinha nada muito de interessante relacionado ao estágio, por mais que eu estivesse indo e ficando lá fazendo coisas da faculdade e afins. Mas aí eu decidi que eu vou gravar até semana que vem também, porque a partir de semana que vem vai acontecer alguma coisa não, vai acontecer muita coisa. E também que eu sei que vocês gostam de acompanhar a minha semana, independente de ter tido algo importante ou não. Então eu decidi continuar esse vlog aqui e não apagar. Agora eu vou almoçar, porque daqui a pouco eu vou pra faculdade. Mas aí, então, ontem foi bem de boa. Ontem eu cheguei em casa e acabei não gravando como foi meu estágio e tudo mais, porque eu tava bem desanimada, aconteceu umas coisas que eu fiquei chateada. E aí eu não tava muito afim de conversar muito, de gravar. Tanto que eu cheguei em casa, troquei de roupa e dormi, nem comi nem nada. E ok, aí ontem, por conta disso, lá na parte do estágio, eu fiquei fazendo coisas da faculdade e eu li um texto de mais de 60 páginas que eu tenho que ter lido semana que vem. Então eu já consegui adiantar esse texto gigante, muito bom mesmo. Porque como agora tá corrido, eu tenho que aproveitar todo o tempo que eu tenho pra fazer as minhas demandas, as minhas tarefas. E aí hoje que foi o dia mais corrido, amanhã quinta é feriado e sexta vai emendar, então o vlog dessa semana aqui, né, vai finalizar hoje, mas semana que vem eu vou estar juntando junto com esse vlog. E aí hoje eu fiz muita coisa, gente. Sabe quando tu recebe tanta informação que depois que passa tudo tu fica com dor de cabeça? É assim que eu tô. De manhã, assim que eu cheguei, a assistente social chegou, a gente teve uma reunião com a assistente social do CREAS para discutir sobre alguns casos específicos. A gente discutiu sobre 2 casos e assim, foi tanta informação que pareceu que foram 20 casos, sabe? E tanto que eu até brinquei assim com a assistente social depois que
falando que se eu tivesse me formado agora, eu tivesse entrado, esse fosse o meu primeiro emprego, eu ia estar muito perdida, porque é muita informação, é muito detalhe, é muita coisa que você tem que fazer. Mas enfim, gostei bastante de participar da reunião e foi bem legal para entender, né, como que chega as demandas no CREAS, qual o papel do CREAS, é uma assistente social lá muito boa que trabalha lá. E aí teve essa reunião rápida. E aí depois a gente começou a falar um pouco mais sobre o estudo social, que quem assistiu os vlogs passados, eu acabei falando pra vocês que a gente vai... A gente não, né? Que isso é competência do assistente social, mas a assistente social ela precisa fazer um estudo social. E aí eu tô ajudando a planejar esse estudo, a organizar, porque a gente precisa fazer entrevistas e tudo mais sobre violência contra a mulher. Aí a gente já conseguiu fazer a parte do planejamento e agora a gente vai começar a coletar mesmo os dados. Então, hoje a gente já conseguiu identificar mesmo a região, identificar algumas usuárias que a gente vai estar propondo, né, a entrevista. E semana que vem, na terça-feira à tarde, a gente vai em alguns serviços para fazer uma entrevista mesmo, para saber como que é o serviço, como que o pessoal que trabalha lá tá respondendo essa demanda de violência, né, contra a mulher. Enfim, a gente vai fazer uma entrevista e eu fiquei responsável por transcrever a entrevista. Ou seja, a gente vai chegar lá e vai pedir pra gravar, né? Você pode gravar o áudio porque fica bem mais fácil pra escrever depois. Mas caso a pessoa não se sinta à vontade, caso a pessoa não queira, aí tem que escrever no caderninho as coisas importantes da entrevista e tudo mais, e eu vou ter que fazer isso. E eu já estaria surtando agora. Porque, gente, é muito difícil transcrever uma entrevista se você não puder gravar. Você vai ter que escrever os pontos principais, as falas, porque é uma conversa, sabe? É dinâmico, então você vai ficar lutando lá escrevendo, seja na mão, seja no celular. E beleza, aí eu já deveria estar surtando, ficando doida, com certeza. Mas, pelo contrário, eu tô muito animada, gente. Eu sou doida, eu sou aquela pessoa que tem a personalidade doida pelo trabalho, que gosta da correria, gosta de fazer as coisas. Eu já entendi que eu sou assim. Deixa eu tirar o crachá que eu vou comer, né, ainda. E aí eu tô animada pra essa entrevista e posteriormente a gente já vai começar semana que vem entrar em contato com as mulheres pra gente também tá fazendo entrevista com elas, porque a gente vai fazer entrevista com as mulheres e com alguns serviços. E aí hoje a gente conversou isso, deu uma planejada nisso e também tinha um mapa da minha cidade aqui do Guarujá separado por lugares, tipo por bairros. E aí eu pensava que o Guarujá era pequeno, era minúsculo, mas não, gente, o Guarujá é muito grande. E aí tinha um mapa, e embaixo desse mapa assim, tinha uma tabelinha pequena. Só que o mapa era tão grande assim, mesmo em PDF era tão grande, que mesmo que você desse zoom, você não conseguia ver direito a tabela lá do ladinho. Aí eu tive que transcrever essa tabela para o Word, para imprimir, a gente conseguir visualizar certinho a tabela, porque estava borrado, não estava legal para ver. E o mapa a gente precisava imprimir também. Só que eu tentei imprimir uma folha todinha 4 e ficou muito pequeno, obviamente, né? E aí eu tive que arrumar na impressora pra imprimir o mapa todo de uma forma que desse pra visualizar. Então eu tive que recortar o mapa em alguns pedaços. Enfim, foi um trampo da bexiga, mas eu gostei de fazer, eu gosto de fazer as coisas, me deem tarefas que eu faço tudo com o maior prazer. E aí eu acabei imprimindo, acho que 5 folhas pra fazer o mapa. E ficou, tipo, 5 folhas A4, assim, pra caber, assim, um mapa em tamanho real mesmo. Foi o jeito mais fácil que eu consegui de imprimir isso, e precisava imprimir isso rápido. Então foi assim que saiu, já consegui entregar isso hoje, né, porque tava precisando mesmo. E aí, além de fazer isso, porque não basta só imprimir, tu tem que juntar as partes do mapa e tem que também identificar qual área do mapa é a área que está escrito lá na tabela. Então eu imprimi e fui passando assim por caneta, olhando o mapa pequenininho, completo, mais pequenininho, e olhando o mapa gigante, vendo assim, ah não, aqui é desse período aqui, essa folha aqui, desse recorte desse tamanho do mapa, é dessa área aqui. Enfim, foi um trampo da bexiga, mas eu fiz. E aí, também, para finalizar o dia de hoje, teve algumas demandas relacionadas ao estudo social mesmo,
Então a gente vai começar a fazer, né, as entrevistas, aí a gente acrescentou e vai acrescentar ainda algumas perguntas a mais. Tem que fazer também uma tabela com as mulheres que a gente pretende falar, né, se ela quer participar da entrevista, porque a gente está partindo de um ponto agora que é sobre pessoas, né, mulheres que pediram medida protetiva, porque assim vai ficar mais centralizado no que a gente quer em relação às casas-abrigo, né? Então eu acho que vai ficar bem mais conjunto, bem mais certeiro a gente entrevistar essas mulheres específicas. Enfim, gente, foi muita coisa, foi muita informação hoje, mas eu tô muito animada. Semana que vem vai ser super corrido. Terça-feira tem a visita para entrevistar. Aí, quarta-feira eu vou ficar em tempo integral no estágio, de manhã até a tarde, pra também dar uma adiantada nisso, ligar para as mulheres para pedir entrevista, para fazer várias coisas. Vai ser aquele dia para adiantar o máximo que der. E aí, segunda, os outros dias assim, normal, vou ter estágio normal também, mas quarta é aquele dia que vai ser o dia pauleira, quarta e terça, né? Que terça é a entrevista dos serviços lá. Então foi esse o estágio por essa semana. Eu ia até parar o vlog aqui, não, falei pra vocês. Mas como semana que vem vai ser uma semana bem agitada e eu quero deixar os vlogs um pouquinho maior pra vocês conseguirem acompanhar melhor e mais detalhado como é realmente meu dia a dia, eu vou estar gravando até a semana que vem. Então agora, bora para a segunda-feira. Eu vou descansar bastante nessa quinta a domingo de feriado, porque a partir da semana que vem vai ser doideira, tanto no estágio quanto na faculdade. E aí, gente, não apareci aqui, hoje é terça-feira, né? Mas eu não apareci aqui na segunda-feira, porque eu tava super cansada e eu nem lembro o que aconteceu segunda-feira, sinceramente. Eu acho que eu fiquei... Não lembro, gente, eu tô assim... no meu auge da semana, sabe? O que acontece? Vou contar então hoje. Ontem eu devia ter gravado, só que eu cheguei em casa correndo. E aí acabou que eu nem gravei nada relacionado ao estágio. Hoje eu fui pro estágio à tarde. E hoje a gente lá do canto da defensoria foi fazer uma entrevista, uma ida a campo, a duas instituições, dois órgãos públicos aqui. Fazer uma entrevista, né? Coletar alguns dados, algumas coisas assim. E hoje eu tive a minha primeira experiência prática, hoje eu consegui ver a olho nu o quão desestruturada é a rede de proteção social. Gente, tantos problemas, tantas burocracias, tanta coisa que não funciona que precisava funcionar, sabe? Tipo, fala com uma rede, aí a rede encaminha pra outra, aí a outra... Gente, é muito desestruturado, muito desestruturado. Tem muita coisa pra melhorar, muita coisa, muita coisa. E aí teve essa entrevista hoje, foi só a 2 lugares essa entrevista. E eu já tô aqui, assim, com a minha cabeça literalmente latejando. Bastante informação e amanhã eu entro no estágio integral. A minha assistente, a minha supervisora, ela tinha até falado que não precisava mais ir integral, mas eu me dispus mesmo aí, porque eu quero fazer algumas coisas e eu tenho que escrever. Eu tenho que escrever as respostas das entrevistas e tudo mais, então vou ter bastante trabalho nesses próximos dias. Eu já recebi tanta informação, mas tanta informação, que eu estou com crise de enxaqueca. Eu tô aqui com uma dor, gente, pelo amor de Deus, uma dor de tensão. Só deu uma amenizada agora que eu cheguei em casa, mas tá complicado. Eu já percebi que quando eu recebo muita informação, muita coisa, minha cabeça dá uma falhada, sabe? Então, mas apesar de tudo isso, apesar do cansaço, hoje foi um dia muito legal, foi muito interessante ir até os serviços e ver como eles funcionam, com as demandas, tudo, sabe? Eu vou colocar pra cá porque a luz tá me incomodando. E é isso. Tô extremamente cansada, de verdade. Com fome, com vontade de deitar, tô péssima, mas é isso que tem pra hoje. Recebi muita informação hoje, vai ter bastante coisa pra fazer nos próximos dias. Eu estou bem chateada que a rede de proteção social, os serviços não funcionam como deveria funcionar. Só que isso é um problema tão grande. Ai, gente, tô aqui reflexiva, tô repensando toda a minha existência.
Hoje tive minha primeira experiência prática, sabe, de ver a olho nu o quão desestruturada a rede de proteção é. Gente, no céu, eu já tive tanta informação no estágio. Eu tô assim há 10 minutos. Mano. Então, bora lá, né, explicar o que aconteceu hoje. Eu falei aqui, joguei a bomba e depois sumi, mas foi porque eu fui comer alguma coisa, eu tava precisando comer e eu também tô com um pouquinho de dor aqui, assim, enfim. Não sei nem por onde começar. Hoje, no estágio, quem tá acompanhando os vlogs do estágio tá sabendo que tá sendo realizado, né, um processo aí de estudo relacionado à violência contra a mulher aqui. E aí hoje a gente foi entrevistar alguns serviços, alguns órgãos públicos aqui que recebem essa demanda, né? E aí a gente foi procurar saber mais, ver se tinha dados para compor tudo que a gente estava precisando. Então a gente fez meio que uma entrevista nessas duas instituições. E a gente tinha um roteirinho e tal, mas foi mais, né, uma questão, mas foi mais uma conversa. E aí, gente, foi falado tanta coisa, mas tanta coisa. E a parte principal, assim, que fica na cara é que a rede de proteção, a articulação de rede, então aquele órgão falar com aquele, sabe, essa conversa entre a rede totalmente desestruturada, frágil, assim, gente, o caos. O próprio lugar, ele já é ruim e quando precisa de uma articulação, fica pior ainda. Tem noção disso? Só que assim, eu vi na prática hoje como que é realmente como as coisas funcionam. E eu tô assim, gente, pelo amor de Deus, eu tô até com dor de cabeça de tanta informação que eu recebi. E tu se sente muito impotente, porque é um problema muito grande. Não é algo que você vai ali e resolve. É um que leva o outro e quando você vai ver tá deste tamanho. E só para dar um exemplo mais concreto, porque quando a gente está na faculdade, quando a gente está estudando, a gente vê, a gente tem noção, a gente sabe que tem vários problemas, assistência, tem várias coisas que deveriam melhorar, que deveriam acontecer, só que você vê ali que, tipo assim, realmente precisa daquilo, realmente precisa de uma melhora, é muito doido, sabe? E aí, para eu dar um exemplo, só para não ficar tão abstrato assim, o que eu tô falando aqui, por exemplo, você vai numa rede de serviço e aí quando chega um usuário, você precisa fazer isso, isso e isso. Aí, a terceira coisa que você precisa fazer não dá pra fazer porque não tem profissional. Tem pouco profissional para muita demanda. Ah, mas precisa fazer aquilo. E aí fica nesse embate. Precisa fazer, deveria fazer, mas não tem profissional suficiente, mas não tem não tem estrutura, gente, pra fazer uma coisa que deveria ser feito ali naquele serviço. E, gente, tá muito feia as coisas, pelo amor de Deus, vamos bater no Bolsonaro. Gente, eu tô rindo assim porque chega esse horário, meus dois neurônios já parou de funcionar, entendeu? E eu tenho que começar a fazer piada da situação pra não surtar, pra não ficar doida. Mas acho que deu pra entender, sabe, o que eu quis dizer. É, é muita coisa. Por exemplo, aqui nesse órgão não funciona tal coisa. Então a gente vai encaminhar para outro. Ah, mas não é responsabilidade do outro. Ou então, mas o outro não tem como fazer. E vai nisso, sabe? Ou então. E quem mais sofre é o usuário. Ele precisa de uma assistência, de uma proteção social que ele não tem. Porque o serviço está tudo precário, sem verba. Ai, gente, pelo amor de Deus. Isso se agrava ainda mais quando a gente fala de violência contra a mulher, porque muitos casos de violência eles se perpetuam, não é tipo assim, eu apanhei do meu marido, vou lá, fiz denúncia, pronto, acabou. Não, tem todo um contexto, tem toda uma história e tem toda uma reincidência. Então muitas mulheres acabam voltando para esse ciclo de violência por conta, inclusive, que não tem serviço para ajudar ela a quebrar esse ciclo, entendeu? Então, gente, assim, o caos, vamos fazer uma greve, vamos
Ai, gente, sério, é muito, muito complicado, porque são coisas que são gigantes. E não tem como resolver de forma fácil. Eu assisti uma série esses dias e a série tinha um personagem que falava assim: você não precisa resolver todos os problemas do mundo, apenas um. Cortou aqui os stories, eu já vou também parar de falar aqui, senão fica 500 stories aqui. Mas no estágio, do vlog do estágio, eu vou estar falando melhor disso. Enfim, a série falava assim: você não precisa resolver todos os problemas do mundo. Resolver um já, tipo, tá bom, sabe? E eu tô levando isso pra minha vida agora, porque, olha, é algo muito gigante. Você se sente muito impotente, sabe? Você fica assim, nossa, mas o que eu faço? Então, resolver uma parte daquele problema já é um avanço enorme. Bom dia, vlog. Nem sei quando eu apareci aqui a última vez. Hoje é sexta-feira e hoje eu fiquei em casa pro estágio. Fiquei disponível online, então tá bem tranquilo hoje. Vou aproveitar e arrumar o meu quarto, que tá uma bagunça. Vou gravar uns vídeos, tentar adiantar algumas coisas da faculdade. Enfim, vai ser um dia de tarefas. Ontem... Eu não lembro realmente quando eu parei de gravar. Mas então, vou falar um pouquinho da minha semana. Segunda-feira eu fui à tarde. Segunda-feira foi bem tranquilo, que eu me lembre. Aí na terça foi um pouquinho mais corrido, porque eu fui fazer entrevista nos serviços. E aí foram só 2 serviços, mas foi bem cansativo. Depois eu fui pra casa. E aí na quarta-feira eu fiquei lá o dia inteiro, fiquei fazendo algumas coisas lá, coisas relacionadas mesmo ao estudo, algumas coisas que eu precisava fazer, algumas coisas para colocar no sistema. Uma coisa que eu fiz na quarta-feira, a entrevista que eu fiz na terça, eu gravei o áudio. E aí na quarta-feira a gente tinha feito um formulário de perguntas, e aí eu fui ouvindo o áudio, colocando as perguntas lá no formulário. Tipo assim, era 2 horas de áudio, mais ou menos. Mas eu consegui fazer e terminar nesse mesmo dia. Na quinta-feira, né, no caso ontem, fui lá à tarde, teve alguns atendimentos que eu participei, assistindo. Já eu fiz algumas anotações e foi basicamente isso. Foi tranquilo até, mas eu tava bem cansada. Depois eu fui pra faculdade. Então eu fiquei bem cansada, só cheguei e acabei dormindo mesmo. E hoje é um dia mais tranquilo, acordei 8 pra ficar disponível, né? Mas eu mandei mensagem lá pra ela me chamar caso precisasse de alguma coisa. E aí eu consegui tirar uns cochilinhos e agora já deve ser 1 hora da tarde, 12:30. E eu vou realmente levantar e começar a fazer as coisas que eu preciso fazer, tentar adiantar ao máximo, porque eu tô com uma listinha de coisa pra fazer e tem muita coisa. Mas então, foi esse o vlog, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa semana foi um pouquinho mais cansativa porque teve mais coisas no estágio, mas eu gosto quando é assim, porque, sabe, você fica fazendo as coisas e você aprende mais. Então, eu gostei bastante. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essas minhas semanas de estágio. E até o próximo vídeo, né? Então não se esqueça de deixar o like é muito importante. O comentário também, então deixa um comentário aí se você gostou, se você quer mais vídeos desse tipo. E é isso, me segue lá no Instagram, que é @DildoSLarissa. Um beijo e até a próxima.